Fala galera do Millennials, Antônio Vessani novamente por aqui e hoje para falar de Oscar Schmidt, essa figura icônica, histórica, né, que perdemos hoje aos 68 anos, né? Ele com certeza é o maior nome da história do basquete brasileiro e também um dos maiores do esporte mundial, né? Foi detentor do recorde de pontos por muitos anos, né, sendo superado agora recentemente pelo LeBron James, né? O LeBron James que tem mais jogos que ele e continua atrás das marcas, né, dos recordes aí na NBA. E a NBA que também faz parte da história do Oscar, né? Para quem não sabe, né, o Oscar foi draftado pelo New Jersey Nets, né, em 1984, aquela classe fantástica, né, de jogadores que teve Michael Jordan na terceira posição, Hakeem Olajuwon na primeira posição, né, Charles Barkley, John Stockton e o nosso Oscar Schmidt, né, que acabou não pisando na quadra da NBA, né, não fez nenhum jogo oficial, só fez ali uns treinamentos, uns testes com o New Jersey Nets, porque a regra naquela época era diferente, né, o jogador que fosse profissional na NBA, ele não poderia servir a sua seleção nacional, e o Oscar, né, sempre muito patriota, sempre querendo defender as cores do Brasil a qualquer preço, a qualquer custo, ele optou, né, por abdicar de um sonho, que é o sonho da maioria dos jogadores de basquete, né, que é atuar na NBA, e seguir por esse caminho da seleção, né, defendendo clubes da Europa, defendendo clubes aí do Brasil. Então ele continuou, né, a sua carreira ausente da NBA, fora desse palco, né. Então e logo mais tarde essa escolha teria um efeito também histórico, né, como foi a sua carreira, que por conta do Pan-Americano de 1987, né, com a seleção brasileira, ele liderou, né, o time que derrotou os Estados Unidos e os norte-americanos em território, né, norte-americano, né, no Pan-Americano de Indianápolis ali em 87, né, o time ali ainda de universitários, né, mas com grandes jogadores como o David Robinson, por exemplo, que se tornou um dos maiores pivôs da história, né, que tem recorde até de 71 pontos, né, em um jogo na NBA, né. Aquele time norte-americano virou o primeiro tempo vencendo por mais de 10 pontos, e a virada do Brasil veio na etapa final, e aí com o Marcel se jogando muita bola, mas o Oscar com 46 pontos, né, comandando esse jogo que é uma das maiores vitórias do esporte brasileiro, né? E esse jogo teve, né, consequências, né? Ele não foi a principal consequência, né? A principal ali foi na Olimpíada de 88 em Seul, a vitória do time da União Soviética em cima dos Estados Unidos, né? Fez ali a FIBA mudar a regra no ano seguinte, passando a liberar os profissionais da NBA para atuar também com essas seleções, mas aquele jogo também teve o seu peso, né? Foi uma derrota muito doída para os norte-americanos, né? E isso mudou o basquete, né? Porque em 1992 o Dream Team, né, influenciou uma grande geração, né, pelo mundo todo. O basquete era mais um esporte ali local, né? Encantava o mundo, mas não da forma como foi na Olimpíada de 92, com as grandes estrelas, né, como Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird e todo aquele grande elenco, né? Então o Oscar teve a sua parcela ali para mudar a história do basquete e também no estilo de jogo, né? O jogo que a gente vê hoje na NBA, um jogo que foi mudado aí pelo Warriors do Stephen Curry, a seleção brasileira praticava algo parecido, né? Que é um jogo de transição rápida, com muita bola de três, né? Então o Oscar ele fez parte dessa mudança, e eu não tenho dúvida de que se ele jogasse hoje ainda, ele seria ainda mais espetacular, né? Justamente pelo estilo, né, se adaptar tão bem ao jogo dele, né, que é essa bola rápida de transição, bola de três, né, em volume, e ele foi um dos maiores arremessadores da história do esporte, né. E eu tô aqui, ó, com Kobe Bryant atrás de mim, porque ele influenciou, Oscar Schmidt influenciou muito a vida do Kobe, né. Kobe que cresceu na Itália, porque o pai dele jogava profissionalmente por lá, e o auge ali do Oscar foi na Itália, né. Então o Kobe cresceu assistindo o Oscar, né? E o Oscar se tornou um dos maiores ídolos da vida do Kobe ali, né? O Kobe moldou ali, tentava moldar o seu jogo por jogadores como Oscar ali na Itália, né? Então, a cada entrevista, né, a cada
reencontro, né, entre os dois, o Kobe fazia questão de exaltar o Oscar e falar, né, da sua carreira, né, do seu estilo, né, sempre falou coisas muito boas, né. E aí então o Oscar teve sua longevidade também, né, ele foi, por exemplo, a garotada que está vendo aí o LeBron fazer história jogando ao lado do filho do Bronny, o Oscar fez isso também antes, né? Jogou ao lado do filho Felipe no Flamengo, né? Conseguiu esse feito, né? E aí a última grande memória que a gente tem do Oscar em quadra também foi envolvendo a NBA, né? Aos 58 anos ele foi convidado aí para participar do All-Star Weekend da NBA ali, né, no jogo das celebridades. Talvez não deram o valor ali que devia, né, por se tratar de um dos maiores nomes da história, não colocaram ele muito tempo para jogar, mas no pouco tempo que ele teve em quadra ele mostrou, né, o que ele sempre foi, né, como ele sempre dizia assim no auge, aqui é um ponto por minuto, né? Se você me der 20 minutos, eu vou fazer 20 pontos. Se você me der 25 minutos, eu vou fazer 25 minutos. E no pouco tempo que ele teve em quadra, ele deu só 2 arremessos e acertou os 2, né? Isso que é impressionante, porque, pô, o cara tá, né? Passou ali, já tá com uma idade avançada, tava meio frio, ele ficou muito tempo no banco, né? E entrar naquela pressão, no ginásio lotado, não é fácil. O Oscar mostrando como sempre foi o Mão Santa que né? E que ele não gostava até desse apelido, né? Ele falava, não, Mão Santa é algo do acaso, é algo, né? Uma coisa de milagre, e aqui não tem nada de milagre, né? Eu treino para isso, né? Minha mão é treinada, né? Que ele sempre foi conhecido por ficar horas e horas após o treinamento, treinando, praticando o arremesso, né? Então, mão treinada ele gostava de ser chamado, né? Então, o Oscar, a gente presta essa homenagem para ele, né, uma figura histórica, né, que o brasileiro tem que ter orgulho de fazer parte, né, do nosso esporte, da nossa história, né, ter nascido no nosso país. Então temos que relembrá-lo, né, para os jovens que não acompanharam, precisa acompanhá-la, pesquisar, né, coisas. Hoje com a tecnologia podemos, né, ver jogos, ver momentos, então vale a pena. E eu recomendo também ver o seu discurso do Hall da Fama, né? Ele que faz parte do Hall da Fama do basquete, seu discurso foi um show, né? A performance dele foi tão boa quanto era na época de quadra, né? Ele fala muitas coisas interessantíssimas, né? Dá um discurso que o auditório todo dá risada, se diverte. Então vale muito a pena assistir esse discurso, está inteiro no YouTube, né? E eu, pessoalmente, tive algumas experiências com o Oscar também, participei de uma clínica dele quando era criança. Quando eu comecei a jogar no Corinthians ali em 1996, era a época que ele estava jogando lá, né? Ele foi campeão brasileiro ali nesse período, ele jogou do Corinthians entre 1995 e 97, então pude acompanhar muitos treinos de perto ali. Ele chamava a garotada ali da base para jogar também, para bater uma bola, então ele sempre foi muito aberto, muito receptivo, assim. Então todas as experiências que eu tive com ele foram espetaculares. O Oscar Schmidt vai ficar marcado, né, e infelizmente é da humanidade, né, acabar relembrando e dando valor mais quando as pessoas se vão, mas tudo bem, ele tá assistindo todas essas homenagens e o que ele fez aqui vai ficar marcado para sempre. Tá bom, pessoal? Antônio Vessani aqui. Até a próxima aí, Millennials. Um abraço para todos.